Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte na primeira segunda-feira do ano, clubes voltando a trabalhar, mercado da bola aquecido, brasileiros também em ação nos campeonatos europeus, galera de olho na Copa do Mundo, tudo isso é para daqui a pouco. Eu vou começar com a central do mercado, Emanuel Araújo. Flamengo quer um atacante, não desistiu do Caio Jorge, mas sabemos que agora tem um plano B. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Olha só, enquanto rola essa novela Caio Jorge, já tem esse plano B, um novo ator nessa história. Marcos Leonardo, que você está acompanhando o gol dele ontem pelo Sauditão, vive boa fase no Al Hilal, mas interessa ao Flamengo. O fato é, o Flamengo ainda não apresentou uma proposta por ele, então a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Quem não precisa aguardar mais na Gávea é o Matias Vinha. Esse já está em Buenos Aires. Flamengo e River Plate entraram num acordo, ele vai por empréstimo com uma opção de compra. Ou seja, se o Matias Vinha jogar nessa temporada metade dos jogos do River Plate, ele vai ser vendido por cerca de 27 milhões de reais. Bom, agora vamos sair do Rio e vamos para Belo Horizonte, porque a coisa por lá... TAF Cruzeiro do Ronaldo possivelmente teria vendido. Com certeza. Na primeira proposta. Já era muito boa. É diferente, né? Geralmente as SAFs, elas podem ser, como era o Cruzeiro do Ronaldo. Primeiro passo, vai recuperar o clube, depois vender e tal. Uma outra SAF, ela pode querer buscar o quê? Um certo equilíbrio financeiro e dividendos para os seus donos. Bom, meu clube vai ser aqui o 10º do campeonato, mas ele vai trabalhar dentro daquilo que ele arrecada e vai gerar lucro pra gente. Então vamos ter um time que vai ficar em 10º, vai ficar em 9º, 8º, quem sabe o dia pega aí uma Sul-Americana, né? Mas ele vai ter uma arrecadação X, vai gerar um lucro Y, tá bom pra gente. Somos proprietários desse clube, fazemos negócios aqui, vendemos jogador, eventualmente um ano você pega um jogador bom aí, revela, você vende, tem um faturamento alto, não vamos investir mais, vai ficar aqui. Nós somos os donos, a gente faz o que a gente quiser. Pode ser assim também. No caso específico ali, eu vejo mais como um hobby. É um hobby. Mal comparando mesmo, o que era o Chelsea do Abramovich? Abramovich foi um cara que enriqueceu no espólio da União Soviética, né? Ficou milionário, como outros caras viraram milionários de uma hora para outra. E ele tinha um desejo de ter um time na Inglaterra, em Londres, e numa área nobre da cidade. Então ele foi comprar o Chelsea, que é de uma região cara, sofisticada, da capital inglesa. Comprou o Chelsea. O Chelsea já tinha um estádio, já tinha uma média de público de 41 mil torcedores, o estádio já ficava cheio, porque o time tinha torcida, né? Mas tinha espasmos assim na sua história de ganhar um título, brigar por uma competição importante. Geralmente era um time médio, momentos de grande na sua história. Ele pegou e despejou dinheiro. Rapidamente o Abramovich virou sinônimo de melhor mecenas, melhor dono de time do mundo. As pessoas passaram a citá-lo como, se meu time tivesse um Abramovich, né? Ou seja, sinônimo de um benfeitor que vai pegar a grana do bolso dele, da empresa dele, do negócio dele, sei lá do quê. Então é mais ou menos isso. Não importava se o Chelsea ia dar lucro, não. Hoje, claro, né? Como é um time global, é um time na Inglaterra, da Premier League, ele hoje cresceu muito, ele tem torcida no mundo inteiro. Né? A gente viu lá nos Estados Unidos na Copa do Mundo de clubes lá. Você vai ao jogo do Chelsea, tu vê lá o salvadorenho com a camisa do Chelsea. Inclusive aqui, né? O asiático. O Chelsea no Brasil era um time... Você pode estar andando no deserto lá, não sei aonde, e você pode trombar com o maluco lá com a camisa do Chelsea. Pode ser até pirata, mas é do Chelsea, né? Então mudou o patamar, o clube passou a valer mais, mas é uma outra situação. Eu acho que é um pouco parecido. E nisso aí, enquanto ele estiver disposto a colocar dinheiro, ele vai colocar dinheiro, o Cruzeiro vai ter essa solidez. Agora, sobre o interesse do Caio Jorge, não é um pedido expresso do técnico, tá? É um desejo do Flamengo. Então não é só o Felipe Luiz. Talvez seja mais o Bap e o Boto do que o Felipe Luiz. Tá? Isso é importante frisar. Não é que o Felipe Luiz está no modo Sampaoli, sabe quando o Sampaoli quer o jogador e fica, contrata. É o caso do Alan, quando o Flamengo contratou. Ele pediu o Alan 24 horas por dia até que contratar. Não sei se lá no Atlético vai pedir de volta, mas ele queria o Alan. O Sampaoli trabalha assim. Não é o caso. O Felipe Luiz, pelo que eu apurei, gosta da ideia de ter o jogador, evidentemente, mas é um desejo do clube. E nem todas as contratações deverão ser feitas em função do que o técnico quer. Por quê? Eles querem evitar o que aconteceu com o Alan. Vou trazer mais notícias exclusivas aqui, tá? Sobre essa situação aí de Marcos Leonardo ser plano B no Flamengo. Não é a informação correta. Pelo que eu falei, nesse momento, pelo que eu falei, com um nome fortíssimo no futebol do Flamengo, o nome do Marcos Leonardo não é plano B no Flamengo. A pilhada, é impossível o Marcos Leonardo ser contratado pelo Flamengo? Não. Se o Flamengo for atrás do Caio Jorge não conseguido, plano B não conseguido, plano C, pode ser.
Agora, a informação que eu recebi, tem algumas informações exclusivas desse mercado do Flamengo. Flamengo não desistiu do Caio Jorge. E isso aí é a notícia exclusiva que eu tenho. Felipe Luiz falou por telefone com o Caio Jorge, tá? Os dois se falaram por telefone. E nessa ligação, essa informação de que os dois se falaram pelo telefone não é da minha fonte de Flamengo, tá? É de uma pessoa muito próxima ao Caio Jorge. De que o Caio Jorge falou por telefone com o Felipe Luiz. De que o Felipe Luiz teria dito, inclusive, para o jogador que tem vontade de ajudá-lo a chegar na Copa do Mundo. O garantiu que ele seria titular no Flamengo, isso é muito importante, né? Porque é óbvio que o Caio Jorge, se ele quer ir para a Copa do Mundo, ele quer jogar. Foi uma garantia, tá? De que ele seria titular, porque ele é o tipo de jogador que o Felipe Luiz quer no Flamengo. E mais do que isso, tá? Teria sido uma das condições do Felipe Luiz lá, quando ele foi renovar com o Flamengo, que o Flamengo fizesse o máximo esforço para contratar o Caio Jorge. Aqui é informação. Aqui nenhum outro programa tem as informações que a gente tem aqui. Tem que aturar. Azar. Fica se rasgando, morde as costas, não é assim que o Adriano fala? Faz alguma coisa. Então, se falaram pelo telefone, Felipe Luiz e Caio Jorge. Caio Jorge, aí que tá, teria mexido com o Caio Jorge a proposta do Flamengo, tá? Eu sei que o torcedor do Cruzeiro, que respeita muito o meu trabalho, mas, cara, vai ficar chateado, mas a informação que eu tenho é que o Caio Jorge mexeu com o Caio Jorge o fato desse interesse do Flamengo, de ter conversado com o Felipe Luiz e o jogador. Se o Flamengo aumentar um pouco a sua proposta, tentaria, junto com o seu staff, convencer o Pedro Lourenço a liberá-lo pro Flamengo, tá? São informações que eu recebi de pessoas próximas ao Caio Jorge, mexeu com o jogador, e o Flamengo, claro, sabendo disso, porque o Flamengo é óbvio que sabe. O Flamengo tem contato com o staff do jogador, o Flamengo teve contato até com o jogador, o Felipe Luiz falou com ele pelo telefone. Sabendo que mexeu com o jogador, o Flamengo vai esperar. O Flamengo vai esperar. E sobre a situação do Marcos Leonardo, porque aqui a gente tem informação de tudo que é lá, né? Aí sim, falei com uma fonte fortíssima no Flamengo, e aí a mensagem é a seguinte: eu pergunto, todo mundo falando do Marcos Leonardo, estão noticiando que é o plano B, e eu tinha te perguntado, você me disse que não era, aí agora fui surpreendido com essa informação. E aí a resposta: não é o nosso objetivo. É a resposta dele assim, em primeiro lugar. Ele diz isso. E aí eu volto aqui, que eu me perdi, perguntei se eu podia ligar para perguntar de toda essa situação, e aí ele diz: não foi informação do futebol do Flamengo isso, porque Marcos Leonardo não é nosso plano B no momento. Provavelmente pode ter sido uma informação que saiu de agentes. E aí disse: Marcos Leonardo não tem as características que o Felipe quer nesse momento. O Marcos Leonardo, eu estou lendo as mensagens, tem mais uma característica parecida com a do Pedro. E o que o Felipe quer nesse momento é um jogador, o que o Felipe quer no momento é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade, e não é o estilo do Marcos Leonardo. Então, nesse momento, Marcos Leonardo, como está sendo noticiado aí por alguns veículos, não é o plano B do Flamengo nesse momento. É impossível, eu ainda pergunto para ele, mas é impossível o Marcos Leonardo um dia no Flamengo? Porque eu mesmo sou fã do Marcos Leonardo. Eu acho o Marcos Leonardo até mais jogador que o Caio Jorge, eu pilhado. E eu perguntei, mas é impossível? Aí a resposta: impossível nenhum nome é. Isso aí, não. E outra coisa importantíssima que foi mandada. E pode dizer que em julho
o Flamengo fez uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou porque queria ir para o São Paulo. Ainda teve isso. Porque tiveram todas aquelas informações, né, de Marcos Leonardo podendo jogar no São Paulo. Então, ainda traz isso aqui. E pode dizer que em julho foi feita uma proposta a ele e ele recusou vir para o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Então, olha a quantidade de informação que a gente traz aqui no Bate Pronto.